Pessoal, continuando aqui com as nossas palestras, agora quem vai falar para vocês é o Anquises. Ele vai falar sobre a experiência de gerenciamento de programa de bug bounty. Anquises, está online? Opa, tá me ouvindo? Tô sim, dá só um segundinho. Tá, beleza. Vou compartilhar aqui minha apresentação e minha tela, tá bom? Beleza. Tela 2, melhor. Beleza? Tudo certo? Deixa eu mandar aqui ao vivo. Tá vendo minha apresentação aí? Tá indo agora. Beleza. Anquises, fica à vontade para se apresentar e bem-vindo a BREC. Valeu pela presença. Opa! Bom, imagino que já esteja aí ao vivo. Pessoal, bom, boa tarde. Oi? Liga não, quem sabe faz ao vivo, né? Não, tô falando que já tá indo. Boa tarde, pessoal. Bom, sou Anquises, né? Obrigado, o Crash e toda a galera aí da BREC. Obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme palestrar aqui. Só não é mais legal porque está online, né? Infelizmente, a gente não está aí presencial. Pois é, infelizmente. Mas ano que vem vai dar tudo certo, espero. Sim, até lá metade da população já morreu e a outra metade já vai estar imune. Né? E a gente vai estar vivendo aí num grande Mad Max da vida. Os credo. Mas bom, já participei de outras BRECs há alguns anos atrás, né? Então assim, é um prazer realmente enorme aí, e é um respeito muito grande aí que eu tenho por vocês, pelo trabalho de vocês também. Sou super fã do Crash, do Grinch e da comunidade aí de BH, tenho ótimos amigos aí. Bom, então assim, eu sou Anquises, né? Trabalho já no mercado de segurança há bastante tempo, há uns 20 anos. Trabalhei em várias áreas. Atualmente eu trabalho no C6 Bank, né? E também sou um dos fundadores e organizadores da B-Side São Paulo. Sou um dos fundadores do Garou Hacker Club, né? Um hackerspace que a gente tem aqui em São Paulo, foi o primeiro hackerspace aqui no Brasil. Faço parte aí da galera do Cloud Security Alliance aqui no Brasil, do capítulo brasileiro daqui. Então, quem tem interesse aí sobre os assuntos de segurança em computação em nuvem, a Cloud Security Alliance é uma excelente referência sobre o assunto, né? E também faço parte como voluntário da comunidade ONCE, né? O Latin America Women in Cybersecurity, que é uma comunidade muito legal, voltado para apoiar a trazer mais mulheres para a área de segurança e também para capacitar as mulheres que já existem também na área de segurança e para apoiar, né, uma maior diversidade aí na nossa área. Então, também quem tiver interesse aí sobre esse assunto,
entra lá, dá uma olhada lá no site deles, delas, no Twitter, tudo, e acompanha a gente, tá bom? E essa palestra aqui, então, que eu preparei para vocês, já palestrei em alguns outros eventos sobre ela, né, eu dei uma atualizada também. Vou tentar ser mais ou menos rápido, para dar tempo de perguntas e respostas, mas assim, a tentação é muito grande, eu botei bastante conteúdo, espero que vocês aproveitem, tá? E a minha ideia dessa palestra é falar sobre bug bounty, não do ponto de vista de dizer o que é bug bounty, como participar, que ferramentas usar, mas trazer o ponto de vista da empresa que está oferecendo um programa de bug bounty, porque lá no C6 Bank eu tive a feliz oportunidade de trazer esse projeto lá para o C6, de tocar esse projeto, né? E a gente tem um bug bounty rodando há quase 2 anos já. E eu que administro, eu faço a gestão aí desse programa de bug bounty dentro do C6. Então, eu quero trazer para vocês, compartilhar com vocês a visão de dentro, a visão da empresa que toca um projeto de bug bounty, tá? Normalmente, qualquer evento que você vai, quando tem palestra de bug bounty, sempre fala do ponto de vista do pesquisador, né, do hacker, do pesquisador de segurança, do voluntário que está lá, que quer participar do programa de bug bounty, das vantagens, das desvantagens também, mas é muito raro a gente ver alguém da empresa, né, que está numa empresa, contar como que é a experiência aí de você tocar um programa de bug bounty, e essa é meu desafio de hoje, compartilhar com vocês isso daí. E sim, para mim, eu tenho o maior prazer em falar isso, porque realmente eu tenho interesse, eu acho que seria muito legal se a gente amadurecesse muito mais o mercado de segurança e convencesse mais empresas a realmente participar disso aí, porque eu acho que todo mundo só tem a ganhar. Então, por isso, eu convido todos aí a acompanhar essa palestra. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o programa de bug bounty, né, e depois um pouco compartilhar com vocês as nossas lições aprendidas e desafios e tudo mais, tá bom? Não vou também gastar muito tempo explicando o que é bug bounty, porque eu suponho que muita gente já sabe, mas a minha experiência também é que toda vez que eu começo supondo que a galera já sabe, eu descubro que muita gente não sabe realmente o que é um programa de bug bounty, como que ele funciona, né? Basicamente, vamos dizer o seguinte, existem 2 tipos de abordagens no mercado. Tá? Uma primeira abordagem, você simplesmente abrir um canal de comunicação oficial, onde as pessoas podem te reportar qualquer problema de segurança no seu site. Isso a gente chama de Vulnerability Disclosure Program, né, VDP. Né? Então é um canal para você reportar vulnerabilidades. Não tem uma premiação associada, você simplesmente tem um canal lá que se você contar para mim, eu prometo que eu vou dar uma olhada, que eu vou correr atrás, que eu não vou te processar, né? Porque essa também é uma grande dificuldade de toda a comunidade de segurança. Você começou a usar um site, um aplicativo, obviamente, nós, por ter um conhecimento técnico, a gente acaba curioso para ver se aquele nosso site aplicativo ele é seguro, porque é nosso interesse que ele seja seguro, você acaba testando, e quando, né, quem nunca foi resolver testar um aplicativo ou um site que você gosta e descobriu que está todo bugado, passando senha em aberto, você consegue manipular o URL e milhões de outros problemas que a gente vê frequentemente por aí, né? E aí, você como pesquisador, você quer avisar a empresa que ela tem um problema que ela precisa corrigir, né? E você, muitas vezes, até se dispõe, assim, na camaradagem, na preocupação, como profissional, como pessoa ética, de até se precisar ajudar, né? Assim, dar umas dicas, tal, não tem problema. Mas, assim, o que a gente normalmente vê no mercado, são as empresas super reticentes em receber esse tipo de notificação. E quantas vezes o pesquisador não reporta uma vulnerabilidade para uma empresa, ele não é ouvido, não tem feedback, não é reconhecido. Isso é o melhor dos casos, né? No pior dos casos, ele recebe um processinho de volta, né? Tipo, a empresa processando por você ter analisado, ter descoberto uma falha de segurança na aplicação dela. E é esse tipo de cenário que a gente quer evitar com o programa de Bug Bounty ou mesmo com o programa de Vulnerability Disclosure. Né? Então, existe o programa de Vulnerability Disclosure, que é um padrão na indústria, então você tem um canal de comunicação onde você pode simplesmente reportar um problema, e a gente fala, beleza, legal, obrigado, eu vou correr atrás. E o Bug Bounty é uma evolução desse processo, onde além de eu ter um canal para as pessoas reportarem problemas de segurança, eu me comprometo a investigar isso daí e a recompensar as pessoas que investiram seu tempo, né, aplicaram um certo esforço e acabaram encontrando um problema, um bug, uma vulnerabilidade no meu ambiente, né? Essa recompensa pode ser em dinheiro, que é super comum, ou pode ser em prêmios, pode ser em uma camiseta, um badge, um reconhecimento público de que o fulano de tal descobriu uma vulnerabilidade
XYZ na minha aplicação, que daí a pessoa ganha isso como um mérito também, né? Você vai lá no currículo da pessoa e tal. Enfim, existem várias formas da gente recompensar isso, não só dinheiro, mas apesar de dinheiro ser a forma mais reconhecida, e é uma abordagem que é extremamente comum hoje em dia. É muito comum lá fora, na verdade, né? Muitas empresas americanas, principalmente empresas de tecnologia, né? Essa questão de ter um programa de bug bounty já é uma coisa extremamente comum, mas aqui no Brasil ainda não, ainda tem muita reticência com relação a isso. E outra característica também interessante sobre a questão dos programas de bug bounty, eu acabei até esquecendo de colocar na apresentação, mas existem dois tipos de programa de bug bounty, o público e o privado. O programa de bug bounty público, basicamente a empresa vai lá e anuncia, olha, eu tenho um programa de bug bounty, quem quiser vai nesse formulário aqui e submete as vulnerabilidades, qualquer pessoa do mundo da internet pode ir lá e submeter. Ou direto no portal da empresa, ou através de uma empresa parceira, como o HackerOne, o BugCrowd, o BugHunt aqui no Brasil, e por aí vai. E o programa privado é o seguinte, a empresa ela possui um programa de bug bounty, só que ela não avisa publicamente para ninguém, e somente quem são os pesquisadores já cadastrados na plataforma de bug bounty é que vão ter acesso àquele programa, e não todos, né? Só você seleciona, eu quero pesquisador A, B, C, ou D, tal, eu quero o Crash, aquele cara manja pra caramba, tal, né? Vou botar ele no meu programa, não vou querer o Anquises porque ele não manja desse tipo de coisa, enfim, você escolhe lá e convida os pesquisadores. Então, o bug bounty público, todo mundo fica sabendo, está lá disponível, qualquer pessoa pode submeter, e no programa de bug bounty privado, somente pesquisadores pré-cadastrados e pré-selecionados poderiam colaborar aí no seu programa, né? Se não me engano, eu vi recentemente uma estatística da HackerOne, eu acho que é tipo 80% dos programas de bug bounty da HackerOne são privados. Tipo assim, é uma maioria assim, muito absurda. A gente ouve muito falar de o bug bounty do Facebook, da Microsoft, da Uber, os mais famosos, mas assim, quando a gente pega toda a massa de empresas, né, que existem aí, a gente acaba até assustando ver que a grande maioria acaba optando por um bug bounty privado. Mais na frente eu até vou comentar um pouquinho por que isso acontece, tá? No caso do C6, só abrindo um parênteses rápido também, um parênteses dentro do parênteses, né? Tá parecendo Lisp isso daqui. No caso do C6, a gente optou por um programa privado, daqui a pouco eu vou explicar por que é isso mais vantajoso para as empresas. Porém, a gente fala publicamente, né? Coisa de doido, né? Meu programa é privado, mas quem quiser me avisa que eu boto você lá, tá bom? Sem preconceito, sem restrição, só me avisar que eu te coloco lá, tá? Então é um programa privado, né? Mas que a gente coloca para todo mundo. Eu não conheço nenhuma outra empresa que é retardada a ponto de fazer isso. Acho que só a gente, tá bom? E aí, assim, como que o programa de bug bounty funciona do ponto de vista de dentro, né? Basicamente, você tem um monte de pesquisadores lá fora que vão testar a vulnerabilidade do seu site ou do aplicativo, tanto pesquisadores conhecidos, pré-cadastrados, ou no caso de um bug bounty público, qualquer pessoa em geral, né? Quando essa pessoa encontrar uma vulnerabilidade, ela vai ter um mecanismo de notificação, que normalmente pode ser por e-mail ou via um portal, onde a pessoa preenche um formulário, né, se cadastra, preenche um formulário. Se existir esse portal, além de, né, o fato de se cadastrar, garante que ela pode ter controle de reputação também, então isso conta bastante. Essa pessoa aqui, ela já participou de outros bug bounties, ela já reportou outras vezes, os reportes dela são normalmente aprovados, são bons, tem pontuação em cima da plataforma, isso é muito importante para aumentar o seu ranking dentro dos programas e até te dar acesso a programas melhores, que pagam mais ou mais desafiadores e por aí vai, né? Então existe um processo aí de notificação que, de novo, pode ser por e-mail, ou pode ser por portal, ou pode ser pelos dois, mas você define aí um mecanismo de notificação, tá? Uma vez que o pesquisador reporta a vulnerabilidade lá para a plataforma, existe um processo de triagem, né? Então, ou seja, eu vou ter um analista que ele vai lá, vai avaliar se aquele reporte é válido, vai testar se aquele exploit funciona, vai testar se aquela vulnerabilidade está válida, vai verificar se aquela vulnerabilidade já não foi reportada antes, porque isso é uma coisa que acontece bastante, né? Assim, tipo, se de repente seu site está vulnerável, várias pessoas identificam aquela vulnerabilidade, várias pessoas reportam essa vulnerabilidade. Pelas regras de todos os programas de bug bounty que existem, a primeira pessoa que reportar ganha a premiação, ganha o reconhecimento, e todas as demais ganham tipo, putz, valeu, calma, já reportaram antes, né? É o famoso reporte duplicado, que é uma grande frustração aí para todo mundo,
né? Mas é uma coisa que realmente pode acontecer. Então, uma vez que passou o processo de triagem, né, essa vulnerabilidade é válida, se aplica ao meio ambiente, consigo reproduzir, não é duplicado, e mais alguns outros parâmetros que você pode definir, né? Internamente você encaminha isso para um esforço de correção, né? Então vou ver a criticidade, vou comunicar ao time de desenvolvimento, vou notificar o squad que tem uma vulnerabilidade a ser corrigida, vou notificar o time de arquitetura ou de infraestrutura, dependendo do tipo de vulnerabilidade, e aí a gente parte para a premiação, né, para o reconhecimento do pesquisador, e enquanto faz isso, o processo de remediação. Então, grosso modo, é isso daí. Como existem várias empresas que fazem programas de bug bounty, né, que fornecem infraestrutura para programas de bug bounty, como a HackerOne, BugCrowd, por exemplo, que são as duas mais conhecidas, mas não são as únicas, né? Parte desse processo pode ser terceirizado com essas empresas. Então, toda a parte de notificação, de um portal de notificação e triagem, essas empresas costumam fazer para você. Então, cabe a empresa final, por exemplo, no meu caso, o C6 Bank, fazer o quê? Fazer só, depois que foi feita a triagem, está aprovado o reporte, né, é válido o reporte, aí que eu entro para verificar o esforço de correção, correr atrás para corrigir, né, aprovar o pagamento da premiação, né, e quem faz o pagamento é essa plataforma terceira, tipo HackerOne, BugCrowd, por aí vai. Tá? Então, existe essa possibilidade que é extremamente comum no mercado, você ter essa plataforma que faz todo o processo de portal, de receber as notificações, pré-cadastramento de pesquisadores, já fazem a triagem e a empresa só atua realmente nos reportes que foram devidamente validados. Tá? Essa triagem, obviamente, normalmente a empresa terceira, né, tipo HackerOne, BugCrowd, faz essa pré-triagem, e também internamente alguém do time também faz uma validação dessa triagem para ver se realmente a vulnerabilidade é válida, se aplica, etc. Um comentário bastante importante que eu deixei aqui para o final, tem essa lupazinha aqui, né, quando os pesquisadores vão fazer a análise do seu ambiente, que é o famoso escopo. Né? Quando a gente cria um programa de bug bounty, a primeira coisa que a empresa faz é criar as regras de como que o programa funciona. Pode isso, não pode aquilo, quais são as regras, você pode testar, mas você não pode comprometer a segurança do sistema, você reporta para a gente, mas promete não contar para mais ninguém. Então todos os programas eles têm várias regras. Digamos que a grande maioria delas são todas iguais, porque inclusive as empresas oferecem um template para você customizar, né, um textinho template para você customizar para definir as regras do seu programa. E um fator extremamente importante das regras de qualquer programa de bug bounty é o escopo. É onde eu vou dizer assim, que serviços, que aplicativos, que sites podem ser testados, né, e tudo que eu não dizer que pode ser testado, normalmente não pode mais. Então, eu não vou... Normalmente o que as empresas fazem é assim, selecionar quais são os sites mais importantes ou os mais expostos, por exemplo, e vou dizer, olha, você pode testar o site institucional, www.suaempresa.com, você pode testar o meu aplicativo, tal, isso está dentro do escopo, né? Mas, por exemplo, não vale você fazer o password guessing, tá? Não vale você reportar certificado vencido, né? Você pode até reportar, mas isso não vale como premiação. Então, você seleciona alguns tipos de vulnerabilidades ou problemas que você fala assim, esse tipo de coisa não vale reportar, porque, sei lá, né, por diversos motivos, né, às vezes é porque é besta demais ou porque é cagada demais, sei lá, né, vários motivos, né, e ao mesmo tempo você fala quais sites, aplicativos você aceita ou não. Então, por exemplo, uma empresa grande, imagina assim, em Google, por exemplo, quantos sites, aplicativos, empresas diferentes eles não têm embaixo da marca Google, né? E aí vai virar programa de bug bounty e fala assim, cara, você não pode invadir tudo também, sim, esse meu programa de bug bounty ele só se aplica a determinados sites e aplicativos específicos, tá? Um exemplo bem claro, por exemplo, pensa que a minha empresa ela tem eu tenho o meu site institucional, mas eu tenho, obviamente, várias coisas que são terceirizadas no provedor de nuvem. Então, eu tenho lá o meu e-mail no Outlook, eu tenho o meu sistema de ERP lá na Salesforce e tal. Então, por exemplo, você pode testar minha empresa, mas você não pode testar minhaempresa.salesforce.com, minhaempresa.outlook.com, porque, na verdade, você estaria testando um site de terceiro. E não sou eu que quero pagar se você achar vulnerabilidade no site do cara.
né? Então, assim, o escopo ele é extremamente importante, porque ele que vai definir, olha, isso aqui você pode testar, isso aqui você não pode. Se chegar um reporte sobre alguma coisa que você testou e que não está dentro do escopo, a empresa ela tem todo o direito de recusar o reporte, ou de definir ele como inválido ou fora do escopo, ou ela pode até aceitar, mas não tem a obrigação de fazer uma recompensa financeira em torno daquele reporte. Então, o escopo é extremamente importante, por isso que eu estou insistindo bastante aí nesse ponto, tá? E isso acaba sendo muitas vezes um ponto de conflito entre a empresa, a plataforma tipo HackerOne, BugCrowd e o pesquisador, porque o pesquisador às vezes acha uma vulnerabilidade, do ponto de vista dele ele acha que é crítico, do ponto de vista por exemplo, da HackerOne ela acha que não tem nada a ver, do ponto de vista da empresa fala, pô, é legal, mas não tem nada a ver, né? Então, assim, existe muito conflito aí nisso daí, por isso é extremamente importante que as empresas tentem sempre deixar sua definição de escopo do seu programa o mais claro possível, tá bom? Então, assim, quais são as grandes vantagens, né? Por que as pessoas, os pesquisadores participam de programa de bug bounty? Por que as empresas iriam investir no programa de bug bounty, né? A primeira grande vantagem para o pesquisador, óbvio, é o ganho financeiro, né? Então, você tem a possibilidade de testar a vulnerabilidade em sites e, em vez de ser processado por isso, você ganha uma premiação financeira e para quem dedica bastante tempo com isso, dá para ganhar um bom dinheirinho aí no final do ano, tá? Ontem eu estava pesquisando, procurando alguma estatística atualizada de quantos pesquisadores já têm premiações milionárias, eu não consegui achar. Os dados mais recentes que eu vi foi do começo desse ano, que no caso da HackerOne, eu já tinha 7 pesquisadores que já tinham passado da barreira de ganhar $1 milhão em prêmios, né? Cada vulnerabilidade pode ter, cada empresa define a premiação que ela vai dar, dependendo do nível de criticidade da vulnerabilidade, e assim, essa premiação pode variar de merrequinha, tipo $100 ou uma camiseta, até alguns milhares de dólares, $1.000, $10.000, eventualmente $100.000, sei lá, dependendo realmente do tipo de empresa, de criticidade e por aí vai. Então, já tem várias pessoas que conseguem, né, tirar um bom dinheiro aí só fazendo o programa de bug bounty, né, ou como primeira opção de trabalho, ou como, né, quebra-galho aí nas horas vagas, tal, vai dar uma pesquisada, uma testada, opa, achei um bug e tal, ganha dinheirinho. Ok? Então, esse ganho financeiro normalmente é o fator que a galera mais destaca com relação à vantagem de participar de um bug bounty, mas eu não quero ficar só nele. Por quê? Também é uma oportunidade de estudo. Estou te dizendo o seguinte, olha, você está estudando um determinado tipo de ataque e você pode testar esse ataque na minha infraestrutura, que eu não vou brigar com você, tá? E se você achar que a minha infraestrutura está vulnerável, eu ainda vou te remunerar por isso. Então, para o pesquisador, acaba sendo uma oportunidade de estudo, né? Acaba sendo uma oportunidade de você colaborar eticamente com a empresa, com a indústria, com a comunidade de segurança também. Então, é uma forma de você colaborar para a segurança de todo mundo, de todo o ecossistema, da empresa, dos clientes e tudo mais. Então, também tem esse lado aí, de uma forma de você contribuir eticamente para o mercado. Do ponto de vista das empresas, o que acontece? O bug bounty ele é um dos canais possíveis que a gente tem para ajudar a identificar bugs em nosso ambiente, né? Bugs e vulnerabilidades no nosso ambiente. Então, a gente tem lá, né, durante todo o ciclo de desenvolvimento de segurança, de todo o nosso ciclo de desenvolvimento, né? A gente tem lá várias etapas onde a gente aplica controles de segurança, então vai desde revisão de código, né, estático e dinâmico, testes de segurança, uma vez que o aplicativo está pronto, análise de vulnerabilidade, aí quando você vai fazer um pentest, quando ela vai entrar para o ar, você faz um pentest periódico. Tem empresas que têm uma abordagem também complementar de red teaming também, threat hunting também, e aí o bug bounty entra aí no final desse processo também como uma forma de você ter mais um canal para você, né, mais um mecanismo para você descobrir vulnerabilidades na sua aplicação. Então, o que eu recomendo? Óbvio, cada empresa vai adotar a estratégia que quiser, né? Eu conheço empresas que assim, elas não têm pentest
antes de botar a aplicação no ar, e elas contam simplesmente com bug bounty para descobrir as vulnerabilidades. É uma abordagem válida. O que eu recomendo faz todo o ciclo possível dentro de casa, e aí você põe no ar no aplicativo mais seguro possível, porque afinal de contas, se tiver vulnerabilidade, quem tem a perder basicamente é você e seus clientes, né? Então, bota no ar o aplicativo da forma mais segura que você puder, então passa por code review, análise de vulnerabilidade, pen test e tudo mais. E aí, a aplicação está no ar, você tem esse canal a mais de qualquer pessoa chegar lá e poder testar a sua aplicação e reportar algum problema de vulnerabilidade. Então, o Bug Bounty para as empresas, ele é um canal a mais que a gente tem para receber notificações de bugs e vulnerabilidades do nosso aplicativo. Então, a gente só tem a ganhar, você não tem nada a perder em abrir esse canal a mais também. Tá? Outra grande vantagem dos programas de Bug Bounty é que você abre para diversidade de pessoas, de conhecimentos técnicos testando a sua aplicação. Porque quando você tem um time de segurança interno ou terceirizado que vai fazer análise de segurança, code review, pen test, aquele time, por melhor que ele seja, ele tem um conhecimento limitado. Cada pessoa tem sua área de especialidade, aqueles conhecimentos que eles dominam mais ou dominam menos, mas quando você abre para o programa de Bug Bounty, você está dizendo que qualquer pessoa do mundo, com qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de especialização, pode testar o seu aplicativo também, e se achar vulnerabilidade, né, melhor para todo mundo. Então você aumenta a diversidade de pessoas testando e a diversidade de testes e a capacidade de reconhecer problemas na sua aplicação. Ok? E outra vantagem que eu enxergo também é a questão do custo-benefício, ou seja, num programa de Bug Bounty, a grosso modo, o que acontece? Você está remunerando por bug encontrado. Você abriu o nosso aplicativo para ser testado. Ninguém achou nenhum bug, você não gastou nada. Alguém achou um bug, você pagou um bug. Sua aplicação estava toda cagada, né? Hashtag quem nunca. Né? E aí, em uma semana, a galera achou 20 bugs lá. Você pagou 20 bugs. Num processo tradicional de pentest, por exemplo, com uma empresa terceirizada, o que acontece? Você vai lá, né, vai contratar aquela empresa. Olha, você tem que testar tal aplicação por determinado tempo. Depois você me traz um relatório. Eu vou te pagar um preço fixo por esse. Se a empresa achou um bug, 10 bugs, 0 bugs ou 1000 bugs, você pagou o mesmo preço. Né? Então, o que eu vejo de grande vantagem para o Bug Bounty é que você paga pelo que você identifica. Então, eu enxergo um modelo econômico muito mais justo. Né? Além disso, tem uma pesquisa bem legal que o pessoal da Berkeley fez há bastante tempo atrás, tá? 2013 essa pesquisa, e que eles fizeram? Eles compararam vários bugs reportados, tanto no programa da Mozilla, como no outro lá que eu esqueci, Firefox, tá? Vários bugs reportados, viram quais deles foram encontrados internamente, quais deles foram encontrados por pessoas externas, qual foi a remuneração envolvida com relação a isso, e o que eles perceberam? O custo de você manter um programa de Bug Bounty, ele é equivalente, mais ou menos, ao custo de você manter um pesquisador de segurança na sua empresa, né? Um cara especialista em pentest, em desenvolvimento seguro e tudo mais. Então, o custo ele é equivalente a mais ou menos uma pessoa, né, o custo completo anual. E se a gente pensar aqui no Brasil, que a gente tem imposto pra caramba, 13º, uma carga tributária gigantesca, né, acaba sendo mais vantajoso ainda fazer essa comparação a favor do Bug Bounty, né, porque você não tem tantos impostos envolvidos. Né, o custo de um profissional para a empresa é quase, às vezes chega a ser o dobro do que o cara ganha lá no salário dele por conta do encargo trabalhista que existe aqui no Brasil. Né? Então, o custo de um programa de Bug Bounty ele acaba sendo mais ou menos equivalente a você manter um profissional no seu time. Só que, assim, normalmente, um programa de Bug Bounty ele acha muito mais vulnerabilidades em termos de quantidade e qualidade do que o melhor pesquisador do seu time. Então, esse balanço entre custo-benefício acaba sendo pendendo a favor também do Bug Bounty. Então, eu consigo ter mais vulnerabilidades identificadas, gastando menos do que se eu tivesse uma pessoa dedicada a fazer isso. Ok? E outro aspecto interessante é que assim, acaba sendo o canal de notificação. Eu estou abrindo a porta para a empresa que se alguém achar algum problema, me avisa. Tá? Eu só tenho a ganhar. Né?
a partir do momento que eu visto as sandálias, que eu calço as sandálias da humildade, falo assim, putz, se alguém encontrar algum problema, eu vou lá, eu vou identificar e vou correr atrás, né? Mas, pegando um exemplo assim, bem toscão, o que acontece? Que o famoso vazamento de dados da Capital One, que aconteceu no ano passado, que afetou 106 milhões de clientes de um dos principais bancos americanos, esse vazamento de dados só foi identificado porque um pesquisador de segurança aleatório X, que nem trabalha na Capital One, um dia acessou um repositório no GitHub e achou dados lá que pareciam ser da Capital One. E foi lá e mandou um e-mail para o programa de Vulnerability Disclosure da Capital One e falou, gente, olha, eu achei um repositório aqui no GitHub que parece que não é de vocês, mas tem coisa de vocês lá, dá uma olhada. Né? E aí, acabou que eles descobriram que tinha uma pessoa que tinha conseguido invadir o ambiente deles e estavam todas essas informações lá no GitHub dessa pessoa e descobriram que eles tinham sido invadidos e teve um grande vazamento de dados. Ou seja, o incidente da Capital One, que foi um dos mais sérios lá para o mercado americano no ano passado, ele só foi identificado não porque as ferramentas de segurança do Capital One funcionaram, porque elas não funcionaram, eles não identificaram a invasão e o vazamento de dados. O incidente só foi identificado porque havia um canal de notificação que recebeu esse reporte. Então, olha aí a importância, né? De novo, a gente não tem nada a perder com relação a isso. Até esse screenshot aqui eu tirei do relatório do FBI que fez a investigação do incidente da Capital One. E quando a gente fala dos desafios e lições aprendidas, né? No caso aqui do C6 Bank, aí compartilhando aqui a nossa experiência, né? Nós lançamos o nosso programa em maio de 2019, né, ou seja, já tem pouco mais de 1 ano e meio aí que a gente está rodando aí o programa nosso de Bug Bounty, que nem eu comentei, é um programa privado, ou seja, só pesquisadores convidados podem submeter reportes para nós através da plataforma da HackerOne. A gente contratou a HackerOne para oferecer esse serviço para nós, né, entre várias opções que existem no mercado, a gente escolheu a HackerOne especificamente, por N motivos. E nós anunciamos publicamente para todo mundo dizendo, gente, o C6 Bank tem um programa de Bug Bounty, tá? Não fomos a primeira empresa no mundo a ter um programa de Bug Bounty, não fomos a primeira empresa no Brasil a ter um programa de Bug Bounty. Antes de nós, uma outra empresa já tinha tido o programa de Bug Bounty e não contou para ninguém, tá? Mas nós somos a primeira empresa e talvez a única brasileira, não é mais a única, né? Mas a primeira empresa, e por muito tempo a única, que falou, gente, nós temos um programa de Bug Bounty sim, e quem quiser avisa a gente, tá? No RoadSec do ano passado, a gente tinha um stand lá do RoadSec, onde dos objetivos do nosso stand era divulgar para a galera do RoadSec que a gente tem programa de Bug Bounty. A HackerOne tinha um stand perto do nosso, e toda hora eu ia no stand da HackerOne, falava com a galera, eu pegava a galera da HackerOne e trazia para o stand do C6, pegava a galera do C6 e levava para o stand da HackerOne, porque é nosso interesse apoiar essa iniciativa e fomentar esse mercado. Eu quero realmente que muitas empresas brasileiras comecem a oferecer programas de Bug Bounty, porque eu quero ver o nosso mercado amadurecer, tá? Então, essa é a nossa postura aí. E aí, quando a gente foi lançar um programa de Bug Bounty, teve várias dúvidas, questionamentos, tal. Então, por exemplo, né? Primeira coisa que todo mundo ouve falar, caramba, a gente vai botar programa de Bug Bounty, os caras vão começar a invadir nossa aplicação. Gente, pelo amor de Deus, o hacker, fraudador, ele já está invadindo sua aplicação. Ele não vai esperar você ter um programa de Bug Bounty para invadir o seu site, para tentar fazer fraude no seu aplicativo. A galera do mal está o tempo todo testando todos os nossos sites, aplicativos, tudo que a gente tem exposto na internet, mesmo que a gente não saiba, a galera já está testando, tá? O programa de Bug Bounty, o que ele fala? Assim, ele passa a mensagem para a galera do bem. Ô, galera do bem, como diz o pessoal do mente binária, né? Ô, galerinha do bem, se você testar aqui, conta para mim que eu tô a fim de corrigir isso daí, né? Porque o que uma empresa tradicional faz? Ela não tem programa de Bug Bounty, então quem testa é a galera do mal descobre um bug, uma vulnerabilidade, começa a cometer fraude, e a empresa só vai descobrir isso daí quando doer no bolso dela e perceber que está rolando uma fraude, teve uma vulnerabilidade aí que comprometeu o aplicativo e a infraestrutura dela. Então, assim, a galera do mal, eles não esperam nada para testar o seu aplicativo, eles não vão esperar uma versão nova, eles não vão esperar você mudar a cor de fundo do seu aplicativo, eles não vão esperar a próxima release que vai ter segundo fator de autenticação. Não,
A galera do mal, a partir do momento que você botou um site no ar, mesmo que você não saiba que ele está no ar, né, mas a partir do momento que você botou alguma coisa no ar, a galera já está testando. E se ela achar alguma vulnerabilidade, ela vai explorar e ela vai usar isso em benefício dela. Então, a grande vantagem do Bug Bounty é que assim, você abre o canal para que outras pessoas que não são do mal, se acharem algum problema, também te avisem. Né? Se você der muita sorte, a galera do bem vai achar o problema antes da galera do mal. Então você vai conseguir corrigir antes que alguém explore. Tá? Mas de qualquer forma, a galera vai testar de qualquer jeito. Independente se tem Bug Bounty ou não, né? Estão tentando invadir seu site de qualquer jeito. Ok? Outra dúvida que acontece muito é como que a gente pode prever, né, o custo do Bug Bounty, o budget, quanto que eu vou gastar de premiação com isso, como que eu vou orçar esse programa. Juro que eu não sei. Tá? Eu juro que eu não sei essa resposta. Porque, para mim, no meu ponto de vista, o que acontece? O Bug Bounty, de novo, você vai gastar tanto quanto, né, de acordo com a quantidade de vulnerabilidades que existe no seu software, no seu aplicativo, no seu site. Só que ninguém sabe estimar a quantidade de vulnerabilidades que tem no seu site, no seu aplicativo. Se você soubesse, você já corrigia, né? Você não ia jogar seu aplicativo no ar para a galera invadir, concorda? Então, assim, é imprevisível você descobrir quais bugs que a galera vai descobrir, com que criticidade, com que quantidade. O que você pode fazer deixa eu fazer todo o beabá de segurança antes de lançar o negócio no ar, para que ele vá para o ar o mais seguro possível e reduzir a possibilidade de alguém achar bugs lá na frente. Mas que mais cedo ou mais tarde alguém vai achar, né, é praticamente certo que alguém em algum momento vai achar algum bug, alguma falha em seu aplicativo, seu site, sua infraestrutura e por aí vai. Tá? Então é muito difícil, se não for impossível, prever o quanto você vai gastar isso daí, porque é imprevisível a quantidade de bugs que você pode ter. Que nem eu comentei, né? Super importante definir o escopo do seu programa, né? Que sites, servidores, aplicações, que domínios podem ser testados e quais de repente não podem, né? Uma coisa que você pode definir, eu já vi alguns programas definindo também, é premiação para reportes de vazamento de informação. Isso eu acho que é bem válido, principalmente agora, que a gente está em época de LGPD, GDPR, preocupação com privacidade. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, olha, além de você testar a segurança do meio ambiente, né, se por acaso você achar em algum lugar informação privada minha, em algum repositório de outras pessoas, me avisa, né, que eu vou correr atrás e eu também vou te remunerar por isso também. Então, vazamento de informação é uma coisa que muitas vezes acho que é muito forte, né, mas sim, tem empresas que incluem remuneração por reportes relacionados a vazamento de informação também. Não só o Information Disclosure tradicional que existe no programa, que é que o seu site, o seu aplicativo está expondo mais informações do que deve, mas informações da sua empresa identificadas em lugares que não deveriam estar, que foi o exemplo, por exemplo, da Capital One. Né? Alguém achou informações da empresa num GitHub, por exemplo. Outra coisa que você pode definir no seu escopo do programa é o seguinte, se o programa ele se aplica normalmente no seu ambiente de produção e como que as pessoas podem, de repente, testar sem necessariamente ter uma conta no seu ambiente. Então, por exemplo, eu já vi algumas empresas que elas falam o seguinte, olha, para você não precisa criar uma conta no meu sistema, você pode usar essa conta aqui default, então bota lá um usuário e uma senha lá padrão, que aí a gente considera isso como conta de teste para você ter acesso ao meu aplicativo. No meu caso do C6 Bank já é mais complicado, como nós somos um banco altamente regulado, com dezenas de regulamentações e leis por aí, eu não posso abrir uma conta de teste para todo mundo. Na verdade, nem o meu pessoal tem uma conta de teste no ambiente de produção. Então, no nosso caso, a única forma que uma pessoa tem para testar o nosso aplicativo é criar uma conta no banco. Tá? Se você não tiver uma conta no banco, o máximo que você vai poder fazer é baixar o aplicativo, testar o código dele, tentar bypassar o processo de autenticação, mas você só vai poder realmente fazer o login quando você tiver uma conta válida no banco, com usuário válido, de acordo com o Bacen, com as regulamentações e tudo mais. Não tem, para uma instituição financeira, realmente é muito difícil você prover um acesso aí de teste, né, que não seja realmente uma conta verdadeira. Né? E outras coisas que podem acontecer também é limitações regulatórias, geográficas, né, que nem eu comentei a questão de instituição financeira, mas que nem, por exemplo, eu sou um banco brasileiro. Para a pessoa abrir uma conta, tem que ser um cidadão brasileiro com CPF, CNPJ,
né? Então, um gringo lá de fora não consegue abrir uma conta no meu aplicativo. Consequentemente, eu limito, por eu ser um banco brasileiro, eu acabo limitando drasticamente a quantidade de pessoas que podem participar do meu programa de bug bounty, né? Ou às vezes a sua interface só está em português, e o gringo ele vai querer a interface do aplicativo, do site em inglês, para ele poder testar, descobrir onde que é a tela de login, onde que ele vai digitar senha, esse tipo de coisa. Então, podem existir também limitações aí no escopo de teste, baseado no tipo de empresa que você é, regulamentações, país que você está e por aí vai, ok? Isso aí é uma coisa importante. Esse gráfico aqui eu peguei eu tirei agora recentemente do nosso programa de bug bounty. Eu omiti alguns detalhes e tal, mas assim, dá para ver aqui a quantidade de submissões que a gente teve, essa linha mais grossa é que está mais no alto, e embaixo, essa linha mais rosinha, que está mais embaixo, é a quantidade de reportes válidos, né? Então, a primeira coisa que a gente bate o olho nessa curva aqui toda, né, para cima, para baixo, é o quê? O programa de bug bounty, ele tem uma imprevisibilidade, tá? Tem dia que a galera vai chegar lá, vai estar animado, você lançou uma versão do aplicativo que está mais vulnerável, e a galera vai achar muita vulnerabilidade. Às vezes, você não vai ter nenhum reporte, você vai passar uma semana inteira, 2 semanas, sem ninguém reportar nada. Aí na semana seguinte um cara reporta uma, na outra semana 10 caras reportam a mesma, né? Daí na outra semana, de novo, caiu uma versão bugada do aplicativo para o ar e 20 pessoas reportaram 20 vulnerabilidades críticas diferentes. Então, é um samba do crioulo doido, assim, falando a grosso modo, né? Então você tem uma imprevisibilidade muito grande. Assim, hoje posso não ter nenhum reporte, amanhã vou ter um monte. Obviamente, dependendo do porte da empresa, essa quantidade vai mudar bastante. Então, com certeza, um Facebook, um Google, eles recebem muito mais vulnerabilidade por minuto do que eu recebo num ano, tá? Nada contra, né? Mas, assim, é super imprevisível, né? Assim, isso varia muito, tá? Então, tem dias que tem muita vulnerabilidade, tem dias que não tem nada, tá? Já teve mês que eu não recebi nenhuma vulnerabilidade o mês inteiro. Já teve mês que eu recebi um monte de vulnerabilidade, a grande maioria era falso positivo. Né? Ou porque a vulnerabilidade era inválida, ou porque era duplicado, alguém já tinha reportado, ou a pessoa reportou, mas não estava no escopo. Então tem vários motivos aí para esse tipo de coisa acontecer, e é o normal, né, do programa de bug bounty. Se vocês verem bem, né, logo no começo a gente teve um pico bem grande de vulnerabilidades. Isso aconteceu porque eu botei no escopo um site nosso para ser testado, que eu achei que tinha já passado por todos os nossos testes lá internos de segurança, e na verdade não, né? A gente botou no escopo um site que ele estava todo bugado. E aí, em uma semana, a galera achou tipo 10, achou um monte de bug de uma vez só, né? E aí, acabou gerando esse pico aí no gráfico, e aí eles são aprendida, né? Assim, por um lado foi legal, caralho, um reporte aqui, mais um puta, adrenalina 1000, né? Então, por um lado foi legal, pô, a gente teve chance aí de interagir bastante, de evoluir bastante com a maturidade do nosso programa em um espaço de tempo bastante curto. Mas aquela coisa, né? Assim, o ideal é que você não coloque nada no ar que não esteja devidamente protegido e que não seja totalmente vulnerável, né? Outra coisa que a gente percebe é a questão dos falsos positivos, né? Os reportes que são notificados para a gente, mas que por algum motivo ou outro não são considerados reportes válidos, né? Que nem eu comentei, reporte duplicado, porque alguém já reportou isso anteriormente, só que ainda não deu tempo de eu corrigir. A pessoa reporta alguma coisa que não está no escopo, né? A gente já teve vários casos aí, dezenas de casos aí nesse decorrer de 1 ano e meio aí de reportes que, né, por melhor que seja a intenção do pesquisador, e sempre valorizo isso, infelizmente o reporte ele não estava dentro das regras, né? E uma coisa bem interessante que acontece, toda vez que a gente notifica um reporte como sendo duplicado, né, ou seja, alguém já reportou antes, uma reação muito comum e válida e justa do pesquisador é falar, não, mas como assim? Como eu já descobri isso daí? Né? E um recurso que as plataformas de bug bounty dão, assim, eu consigo compartilhar com aquele segundo pesquisador o reporte anterior, para ele ver que realmente aquela vulnerabilidade que ele já identificou já tinha sido identificada por outra pessoa. Pode eventualmente acontecer daquele pesquisador ter reportado uma coisa que era um pouquinho diferente, que no processo de triagem você achou que era igual, e aí o pesquisador ele resolve questionar a sua avaliação. Ele tem todo o direito de fazer isso, e a plataforma permite
que tenha uma troca de mensagem entre pesquisador, HackerOne, a empresa, para interagir sempre que tiver alguma divergência com relação à análise do reporte. Tá? E aí, compartilhando algumas lições aprendidas rapidinho, para dar tempo das perguntas e respostas, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter um processo de resposta. Uma vez que você cria um programa de bug bounty, você tem que estar apto a receber esses reportes, analisar rapidamente, dar um feedback rápido aí para o pesquisador. Uma coisa que eu tento fazer sempre, a partir do momento que a gente já tem uma confirmação de que é uma vulnerabilidade, eu já mando pagar a recompensa, eu não espero, né? E por que eu digo isso? Porque é muito comum no mercado você ter duas abordagens, né? Tem empresas que fazem o seguinte: olha, eu recebi o reporte, eu analisei, o reporte é válido e só vai pagar a recompensa depois que a vulnerabilidade for corrigida. Eu dou um feedback para o pesquisador dizendo: olha, valeu, obrigado, está válido, mas só vai pagar a recompensa quando a vulnerabilidade for corrigida. Isso é uma abordagem que existe no mercado. Outra abordagem, que foi a que eu preferi seguir no programa de Bug Bounty do C6, foi o seguinte: a gente recebeu um reporte, identificou que a vulnerabilidade é válida, ao mesmo tempo que eu dei um ok para o pesquisador e que eu pedi para o time responsável providenciar a correção, eu já dei o ok, eu já recompenso o pesquisador pelo reporte dele, para ele já sentir que ele está sendo valorizado. Então, é uma forma aí de dar agilidade, transparência e, do meu ponto de vista, mostrar um respeito aí, ao pesquisador, né? E, obviamente, você tem que ter capacidade de corrigir logo aquele problema, porque é um problema de segurança que você tem que corrigir, né? Então, você tem que ter agilidade também interna, ter um processo de correção, um processo de tratamento de reportes internos, independente se veio via bug bounty ou qualquer outro processo, você tem que ter uma forma de responder isso daí, em vez de ficar batendo cabeça ou sair correndo para um lado e para o outro que nem perdido, igual o urso do pica-pau, né? Que nem eu comentei, né, assim, existe um problema muito chato, que é a questão dos reportes duplicados, né, uma coisa que é extremamente comum. E uma coisa que a gente percebe, assim, isso é muito frustrante para o pesquisador, porque ele gastou um tempo, reportou um negócio, e aí você vê ele e fala: putz, mano, legal, valeu, só que alguém já reportou antes, então caguei para você. Então isso realmente é um feedback muito chato para os pesquisadores, mas também é muito chato para a empresa também, porque ela gasta um tempo avaliando aquele reporte, gasta um tempo para identificar que é um reporte duplicado, dá um retorno para os pesquisadores, então é tempo perdido para os dois lados. Então não é interessante para ninguém que esse tipo de coisa aconteça, embora aconteça naturalmente, é um problema natural do processo de reporte através de bug bounty, né? E aí, uma coisa que a gente vê, né, que assim, é informação, que é um feedback que todas as plataformas de bug bounty dão para as empresas, que é o seguinte: um problema muito grande quando a gente faz um bug bounty público é que você abre para muito mais pessoas reportarem vulnerabilidades. A coisa que mais acontece é a galera reportar coisa duplicado. Então, assim, muitas empresas são orientadas e até preferem seguir a estratégia de ter um programa de bug bounty privado, porque você tem um grupo muito mais selecionado e menor de pessoas testando, você diminui a possibilidade de ter reportes duplicados. Isso é uma abordagem que é extremamente comum na indústria entre as empresas que fornecem sistema de bug bounty. E o que a gente percebe também, complementando isso, né, a longo prazo, é que, a longo prazo, a quantidade de reportes inválidos ou duplicados acaba sendo muito maior do que os reportes válidos. Então, a partir de um certo tempo, não vou saber precisar quanto isso, mas você começa a receber muito mais coisa duplicada ou inválido, em termos de quantidade, do que realmente submissões que são realmente válidas. Então, uma frustração aí dos programas de bug bounty, e aí por isso que é importante você ter uma empresa terceira, como o HackerOne, BugCrowd, que vai fazer um processo de triagem, é que você vai gastar muito tempo fazendo triagem e recebendo muito reporte que no final das contas não vai dar em nada. Isso é uma tendência natural aí, no decorrer do tempo, né? E uma coisa bem interessante, né, foi uma discussão que eu tive internamente uma vez, né? Uma vez chegou uma galera lá do nosso Red Team e falou assim: gente, pô, a galera tá achando bug aqui, reportando no bug bounty, estão zoando a gente, dizendo que a gente não teve capacidade de achar esses bugs e tal, né? E aí, então, assim, existe uma certa frustração do tipo assim: pô, alguém reportou um bug, por que eu não achei antes, né? Porque só um cara de fora reportou.
E, cara, a grande verdade é, isso vai acontecer, não tem jeito. Sim, você pode ter a melhor equipe de segurança do planeta, com a maior quantidade de profissionais do mundo, né? Isso não vai te garantir que você vai conseguir achar 100% dos bugs. Sempre vai ter bug sobrando, né? E por mais que você testa, o máximo que você consegue fazer é identificar que existiu um bug, e não que faltou um bug para ser identificado. Então, tem essa frase bem legal desse cara, desse Louis Kremen, que ele escreveu um artigo, que até tem uma URL aqui escondidinho aqui no canto, né? Onde ele, no meio do artigo dele, ele falou assim, testar somente prova a presença de bugs, não a ausência de bugs. Então, por mais que você teste, você consegue identificar que tinha bug, mas você nunca vai conseguir garantir que não tem mais nenhum bug para ser encontrado. Então não tem jeito, assim. De novo, o Bug Bounty é um canal complementar para você receber, para você identificar bugs. Os bugs vão estar lá, né? Você só está te dando um canal a mais para você identificar esses bugs. Então não é frustração nenhuma, não é demérito nenhum você tem um programa de Bug Bounty e alguém te reportar um bug, muito pelo contrário, né? É uma lição aprendida, uma coisa a mais. E aí entra um aspecto bem interessante, que nem eu comentei lá atrás, né? A diversidade de pessoas testando, você acaba tendo gente testando coisas muito diferentes, que às vezes o seu time ainda não tinha pensado naquele cenário de ataque. A gente teve uma vez um reporte de um Blind SQL Injection, né? Que um pesquisador, assim, um cara muito bom mesmo, viu, Espinhara, valeu, né? Um cara muito bom, que eu não vou citar o nome, né? Ele foi lá e reportou para a gente um Blind SQL Injection, que ele conseguia fazer um SQL Injection, ele não tinha a resposta, por isso é um Blind SQL Injection, né? Ele não recebia a resposta do SQL Injection dele, mas pelo tempo de resposta, entre ele mandar o ataque e receber ou não receber nada, né, receber alguma negativa ou não receber nada, ele conseguia deduzir que aquele ataque, na verdade, ele foi eficiente lá no meu back-end, ele só não teve o canal para dar a resposta para provar que aquele ataque aconteceu. E a gente falou, caramba, velho, putz, é verdade, olha que legal, a gente não tinha previsto um teste desse. Outro teste bem legal que uma vez fizeram também foi o seguinte, tinha uma página para fazer upload de arquivo, né? E assim, tira a pedra que nunca fez isso, né? E aí você tinha lá filtro, você pode subir, sei lá, PDF, por exemplo, né? Qualquer coisa diferente de ponto PDF, você bloqueia. Só que o que o pesquisador fez? Ele pegou uma coisa que não era um PDF, mudou o nome da extensão, mandou subir e subiu, né? Então foi um teste besta, mas de repente foi um teste que ainda não tinha sido feito pelo nosso time interno, por exemplo. Então, você acaba tendo pessoas diferentes testando cenários diferentes de ataque e, eventualmente, algum desses cenários você ainda não tinha testado, né? Então, de novo, você só tem a ganhar aí rodando um programa de Bug Bounty, né? E aí, para acabar, né, uma coisa que acaba sendo também uma vantagem também, assim, é muito difícil para a gente de segurança você botar um custo em cima de quanto que custou aquele bug no seu aplicativo. A menos que você tenha um bug que causou uma fraude diretamente, que você conseguiu medir aquela fraude, né? É muito difícil para nós mensurar assim, cara, você fez uma cagada aqui, essa cagada pode dar um prejuízo potencial de tantos reais para a empresa, por aí vai, né? Então, o Bug Bounty, ele acaba sendo, né, uma forma de você conseguir medir o custo, o ônus lá do seu time de desenvolvimento de estar lançando um produto bugado, por exemplo. Você fala assim, tá vendo, ó, por conta desse seu produto aqui, a gente teve que gastar X mil dólares em premiação de Bug Bounty, que foram encontrados 10 reportes de bugs, cada bug aí custou X mil, e aí então a gente tem um prejuízo de tanto. Você consegue ter uma forma de mensurar o quanto que um bug pode causar de prejuízo para a empresa. Óbvio, não é um prejuízo multimilionário, mas já é alguma coisa, já é uma coisa para te dar um cheirinho, para te ajudar a sensibilizar o desenvolvedor, o cara de infraestrutura, que o que ele está fazendo, se ele fizer errado, pode dar um prejuízo para a empresa. E aí, um tempo atrás, eu dei uma pesquisada em vários programas de Bug Bounty públicos que existiam no site da HackerOne, e eu montei uma tabelinha aí só para comparar, né? Várias empresas aí que tem programa de Bug Bounty público na HackerOne, quanto que elas pagavam de premiação, né? Então tem empresa, por exemplo, que paga 50 mil dólares, como a Coinbase e a Robinhood, que pagam 50 mil dólares para uma vulnerabilidade crítica, e no outro extremo, se a vulnerabilidade for uma criticidade bem baixa, vai pagar 100 dólares, por exemplo, né? Tem empresa que paga 500 dólares para uma vulnerabilidade crítica, enquanto uma outra empresa
para a mesma vulnerabilidade, pagaria 2 mil, 5 mil, 20 mil, 50 mil dólares, né? E, obviamente, né, assim, quanto melhor for a sua premiação, mais atrativo é o seu programa, mais pessoas vão ficar motivadas a participar do seu programa de bug bounty, né? Então, obviamente, as empresas que pagam mais, elas têm mais gente testando dentro do programa de bug bounty e acabam recebendo mais reportes. As empresas que pagam menos acabam sendo jogadas para escanteio. Afinal, o cara tem um tempo limitado para testar, né? Ele só vai testar o seu site ou se você pagar bem, ou se ele realmente tiver muito afim, tá bom? Só que, obviamente, isso do ponto de vista do pesquisador. Do outro ponto de vista da empresa, isso significa o quê? Cara, eu tenho que ter um budget bem grande, bem gordinho, para dizer que eu topo pagar 50 mil dólares por uma vulnerabilidade. Tá? Eu tenho que ter uma carteira bem cheia de dinheiro para dizer que isso daí, porque senão 2 vulnerabilidades dessas já quebra o seu budget do ano e aí você para o programa. Não dá. Então, obviamente, você vai pagar tão bem quanto for o seu orçamento para o programa de bug bounty também, ok? E, obviamente, também uma coisa que acontece muito, assim, às vezes as empresas fazem promoções, então, tipo, nesse mês aqui, né, a gente vai pagar uma premiação especial para quem achar vulnerabilidade em tal servidor, em tal aplicativo, por exemplo. Então, às vezes as empresas fazem promoção também, dão prêmio extra, aumentam a premiação para alguns ativos e por aí vai. Tudo isso é altamente configurável no seu programa de bug bounty, tá bom? Então, gente, basicamente é isso que eu queria dizer, né? Então, só para concluir aí toda a minha fala, reforçar que eu realmente acredito que o programa de bug bounty é uma coisa muito bom para as empresas e para a comunidade de segurança. Então, eu realmente convido aí todo mundo, todas as empresas a pensarem em ter um programa de bug bounty. Quem quiser me procurar para tirar dúvidas de como que é tocar o programa de bug bounty, pode me procurar. Convido todos aí pesquisadores a pressionar as empresas a terem seu programa de bug bounty também, né? Isso só faz bem para o mercado, tanto do ponto de vista da empresa, quanto do ponto de vista dos pesquisadores, da comunidade, mostra a maturidade da empresa em aceitar reportes de segurança, mostra a maturidade da comunidade, ajuda a crescer a comunidade também. Então, a gente só tem realmente a ganhar a partir do momento que programas de bug bounty eles são bem vistos pelas empresas, tá? Porque eles já são bem vistos pela comunidade de segurança, pelos pesquisadores. E aí, agradecer bastante o tempo de vocês, o apoio, né? É super fácil me achar, né? Alguém com esse nome de Anquises é super fácil de achar, estou à disposição para todos. Se a gente tiver um espacinho para perguntas e respostas, estamos aí. Fala, Anquises, primeiramente parabéns, foi top a apresentação, muito bom. Temos sim perguntas aqui, tá? O Vitor está fazendo a primeira pergunta para a gente, ele pergunta assim, né? Ele fez uma pergunta logo no comecinho da sua talk. Ele perguntou se as empresas têm algum tipo de receio em receber reportes ou ajuda de pesquisadores, né? Com as suas aplicações, será que é medo ou é falta de informação, né? Ou enfim, eles pensam que vai existir um problema posterior em relação a isso. Ele pede para você comentar sobre esses itens. Eu acabei passando um pouquinho sobre isso no decorrer da minha palestra, mas assim, eu sinto que sim. Eu sinto que as empresas têm medo, tá? Falta maturidade para as empresas, tanto do ponto de vista de aceitar que alguém teste a sua aplicação e fale, olha, tem um bug ali, né? Por isso até que a gente vê com tanta frequência empresas processando pessoas que reportam bugs, né, na melhor das boas vontades, né? Então falta maturidade das empresas, falta medo, mas muitas vezes falta maturidade do próprio time de desenvolvimento e do próprio time de segurança para tratar esse tipo de coisa. Então não é toda empresa que tem um time de desenvolvimento, um time de segurança maduro o suficiente para receber uma notificação de vulnerabilidade e sair pronto corrigindo. Então, eu acho que ainda falta bastante aí em termos de maturidade das empresas para aceitar isso daí. Tanto do ponto de vista de negócio, de visão de negócio, como do ponto de vista técnico também. Legal, Anquises. Obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui no BREC. Uma satisfação enorme. Agradeço em nome de toda a comunidade aí. Tamo juntos e até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Obrigado aí. Obrigadão.